Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que me deixou muito triste. É um vídeo que eu li esse livro e só de saber que não conheço a pessoa, mas todos os dias eu via na frente da TV, em seriados, em filmes, e achava tão divertido. E lendo esse livro, eu pude ver realmente as suas dores mais íntimas. Sim, gente, eu vou falar sobre o livro de Matthew Perry, que é Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Oi, gente! Bom, não é um vídeo muito fácil de fazer, porque recentemente Matthew, ele veio a óbito, né? No dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. E ao ler esse livro, você percebe que ele realmente morreu de uma forma pacífica, porque o Matthew tinha vários momentos em que ele podia ter morrido. Sério, gente, por situações que eu vou falar um pouco, né, que tem no livro. E ele sobreviveu, ele era um sobrevivente. Mas ele chegou a óbito de uma maneira assim, muito calma. Os médicos dizem que ele não sofreu, ele teve um ataque cardíaco e morreu em paz. Ele estava no melhor momento de sua vida, então eu vou falar por que ele estava nesse melhor momento. Porque quando a gente conhece a história do Matthew, a gente conhece que ele precisava falar para o mundo a vida dele, os medos, os traumas. Ele queria realmente ajudar outras pessoas que passaram ou que passam pela mesma situação que ele passou. Então vamos lá? Matthew Langford Perry nasceu em 19 de agosto de 1969 nos Estados Unidos. Só que com alguns meses ele foi morar no Canadá com os pais. Os pais eram muito jovens, a mãe dele tinha uns 19 anos quando teve ele. Eles se casaram muito cedo, então assim... Matthew praticamente foi criado, como ele mesmo fala, por uma criança, uma mulher que ainda estava se descobrindo como pessoa. Então ele fala que eles eram muito novos e imaturos, os pais deles, né? Tanto é que a mãe dele era Miss, se eu não me engano, e conheceu o pai dele num show que o pai dele tocou. O pai dele era ator. Bom, a mãe dele trabalhava como assessora de imprensa para o primeiro-ministro lá do Canadá. Então, quando ele nasceu, eles se mudaram para o Canadá, a mãe dele ficou lá. E aí, quando os pais dele se separaram, né, porque os pais da mãe dele moravam lá no Canadá, estava tudo bem. Quando os pais dele se separaram, o pai dele voltou para os Estados Unidos e continuou com a carreira de ator dele. Tanto é que Matthew fala que quando ele viu o pai dele na televisão, ele queria estar mais próximo do pai dele, né? Por isso que ele acabou escolhendo essa carreira de ator. Então, ele teve altos e baixos lá. A mãe dele acabou casando novamente. Ele ficou muito feliz. Ele falou que o padrasto dele era muito bom, mas sempre concordava com tudo que a mãe dele falava. Não tomava nenhuma decisão com relação ao Matthew, porque ele não se achava no direito. E Matthew se sentia muitas vezes assim, como se estivesse como intruso naquela casa, como se ele era o único que estava sobrando, querendo o amor da mãe dele. Ele dizia que a mãe dele era normal, que ela trabalhava muito, ela tinha uns momentos com ele, mas ele se sentia realmente um intruso. Ele falou que como ela era tão linda, né, todos paravam, olhavam para ela, ele queria que ela olhasse somente para ele. A carência que ele sentia dela era muito grande e realmente ele falou que precisou de anos de terapia para aprender a perdoar e saber que a mãe dele não tinha culpa com relação a essa situação, que realmente foi um trauma de infância do pai dele indo embora. Ele falou que lembra, ele tinha quase 2 anos, ele lembra do pai dele indo embora, não falando nada com ele, tipo tchau, e ele falou que aquilo ficou correndo a vida toda dele, que as pessoas que ele mais amava, sim, um dia elas iam embora. Então, ele, para evitar isso, ele já dispensava. Matthew disse que tentava de qualquer jeito, gente, sério, se sentir entorpecido, que não queria sentir essas emoções que ele sentia muito, né? E aos 14 anos ele acabou tomando seu primeiro gole. E ele falou que aquilo foi tão assim entorpecente para ele que ele já queria beber, sempre. Ele lembra que uma vez no quintal da casa dele, a mãe dele tinha saído, o padrasto, já tinha 2 irmãs, e ele falou que elas eram fofas, ele amava as irmãs, sempre cuidava delas, mas ele sentia um intruso, né, tipo, aquela família, eu não sou dessa família. Ele bebia muito, né, e ele falou que os amigos dele passavam mal, e ele não.
ele ficava entorpecido, olhando para o céu, olhando para o nada. Ele falou que para ele era como se fosse uma anestesia de tudo que ele estava vivendo. Então ele falou que aquilo começou a ser realmente uma amiga para ele, né? Porque ele podia esquecer de todos os problemas dele. E é isso que ele aborda bastante, porque ele aprendeu alguns anos depois no AA que muitas pessoas adquirem essa dependência porque é uma doença. Ele tinha essa doença, ele não poderia ter ficado bebendo e tudo, igual os amigos dele passavam mal. Ele falou que ele não entendia, por exemplo, que o pai dele bebesse seis copos de uísque e aí de repente o pai dele falou, não vou beber mais. E ele simplesmente não conseguia parar. Desde os 14 anos bebendo muito, ele não conseguia parar. E isso ele falou que prejudicou muito, principalmente, né, na sua adolescência. Ele começou a perder notas, ele começou a ficar muito mal na escola, começou a brigar muito com a mãe dele, discutir com a mãe dele, porque ele estava ficando muito revoltado, muito chateado. E ele falou que a mãe dele propôs de ele ir para os Estados Unidos para ficar com o pai dele. E nessa época o Matthew, ele já jogava tênis, né? Então ele jogava muito bem tênis. Ele falou que às vezes tinha alguns sets e os primeiros ele perdia, e aí ele falava, não, eu não posso perder, e ele se esforçava bastante e ganhava. E ele falou que na terapia ele descobriu isso, que ele só tinha medo realmente de perder quando ele via que já estava perdendo. E aí ele lutava, e era uma coisa muito estranha. Porque eu não fui bom antes, só depois que eu lutei, porque eu deixei acontecer. Então foram anos, ele falou que passou por vários terapeutas durante a sua vida toda, por vários centros de reabilitação, porque ele não entendia muito realmente o problema dele, a doença que ele tinha, né, de afastar realmente das pessoas. E ele falou, tudo bem, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ter uma nova vida, eu vou ficar mais perto do meu pai, eu não vou ver ele somente na televisão, né. E ele foi, e o pai dele já era casado, já tinha uma filha. Mesmo assim, se deu super bem, mas mesmo assim ele falou que também se sentia um intruso lá. E aí ele percebeu que realmente, por mais que ele fosse bom no tênis, ele era mediano, ele era normal, né? E ele falou que perdeu todos os sets lá, ele jogava com um monte de gente que já sabia jogar muito bem. E ele falou, acho que essa carreira não é pra mim, já tô mais velho também. Aí o que ele fez? Ele resolveu seguir a carreira do pai dele para ficar mais próximo do pai, ser um ator. Então ele fazia pontas em comerciais, pontas em filmes, eram trabalhos muito pequenos, que não rendiam tanto, e ele falou que gastava todo o dinheiro dele, sério. Ele indo em boates, discotecas, em um monte de lugar, bebendo muito, se aventurando, ele já fumava, então ele falou que tava bem assim, doidão. E aí ele falou que o contador dele ligou pra ele e falou, olha, Matthew, você já não tem mais grana nenhuma. E aí ele falou que pensou, não, eu preciso de um emprego, eu vou aceitar qualquer coisa. E ele falou pra gente dele, olha, se alguém oferecer qualquer coisa, eu aceito. Qualquer coisa mesmo. E aí ele falou que entrou pra uma série que era muito assim... Ele via que o texto era ruim, que a história era péssima, mas ele queria muito. Porque ele queria o dinheiro, né? E realmente, gente, a série era ele num aeroporto, né, e cuidando dos desembarques, né, de malas, de passageiros, que eram extraterrestres. Então, assim, era tipo no espaço, era muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Pra vocês terem uma ideia, só durou uma temporada, eu acho que nem, acho só o piloto, uma coisa assim. Ele falou que mesmo assim resolveu aceitar. E ele falou que ele foi tão afobado nisso, de querer aceitar qualquer coisa, que aí veio a famosa série, que ele ficou muito encantado. Ele falou, nossa... E ele ficou muito encantado quando ele viu, gente, o roteiro e tudo. Eles estavam procurando os personagens, fazendo muitos testes. E ele disse que queria muito entrar, que era a série Friends. Antes de ser apenas Friends, esse nome, né, Amigos, ela ia ser Friends Like Us. Ele falou que quando mudou o nome, ele achou muito estranho, só Friends, só Amigos. Tipo, ele falou, será que vai, né? Ele falou assim, a série, ele falou que pensou, é uma série que vai dar certo, porque 6 amigos, né, em Manhattan, 6 amigos conversando sobre seus problemas, diversos problemas, num café, uma série de comédia em que ele podia ser ele mesmo. Ele falou, bom, a série vai dar certo com certeza, mas o nome, não sei não. E ele falou que achou muito legal o papel do Chandler Bing, que ele falou, nossa, esse é o meu papel, esse cara sou eu.
Esse cara tem medo do amor, esse cara usa a piada, né, em forma de resposta, ser sarcástico o tempo todo. Ele foge, tem medo de mulheres. E no caso do Matthew, ele tinha várias mulheres, gente. Ele fala no livro que várias, que ele apenas chegava e falava para elas: olha, eu não quero um compromisso, eu quero apenas uma noite divertida, eu quero apenas me divertir. Ele falou que algumas falavam: não, isso não é pra mim, outras falavam: tá bom, tudo bem. E ele falou que do contrário, do Chandler não, o Chandler realmente tinha medo, né? Mas ele falou que fora isso, o personagem era igual a ele. E eu não vou falar, claro, coisas muito íntimas aqui, porque eu quero que vocês leiam. E tem essa sensação de que eu tive. E a maior parte das histórias que eu estou contando aqui, que ele conta, também está com domínio público, né? Todo mundo já tá sabendo direitinho, né, na internet. E foram muitos momentos que eu lendo esse livro eu pensava: gente, o cara tem dinheiro, o cara tem fama, o cara é conhecido mundialmente, mas falta algo nele. Ele é uma pessoa normal, uma pessoa que passa por situações difíceis, é um ser humano que tem problemas como a gente. E o Matthew, ele fala uma coisa aqui, gente, que ficou na minha mente. Eu ia falar um pouco mais tarde, mas acabei de lembrar e eu quero muito falar pra vocês, porque aqui é muito dinâmico, né? Eu vou lembrando e vou falando pra vocês. O Matthew, ele fala que com a dependência dele, os problemas que ele teve, ele queria muito trocar com um amigo dele, por exemplo, que era ator. Ele falou que se ele pudesse realmente, ele falou: eu tenho um amigo que ele é ator e ele tá numa situação que ele vive por ajuda de governo, ele tem diabetes, ele tá muito mal. E eu, milionário, tenho tudo, fama, respeito, às vezes eu não preciso comprar nada que as pessoas me dão. E ele falou: eu não consigo me livrar da dependência que eu tenho, mas se eu pudesse trocar com esse meu amigo, eu trocaria. E eu fico pensando que às vezes a grama do vizinho é mais verde. E tudo bem que ele teve uma doença, que ele era dependente, né, que ele não conseguia, ele vivia em centro de reabilitação. E muitas vezes ele fala aqui que ele não conseguia falar não, que ele queria. Ele falou que para ele parar de fumar foi muito difícil. Ele teve que ser hipnotizado, ele teve que falar não quero, e ele falou que foi muito difícil porque ele amava, gente, como pode, né? Então ele falou que para ele foi muito difícil, e ele só conseguiu realmente parar, né, de usar entorpecentes quando ele teve, né, a sua bolsa de colostomia, que vivia cheia, né, por causa que ele quase morreu. Igual o médico falou pra ele que o que ele passou realmente, ele quase morreu, ele teve que viver com uma bolsa de colostomia quase um ano, né? E ele falou que foi muito ruim, porque essa bolsa estourava o tempo todo. E ele falou que vivia com fezes dentro do corpo, assim. Ele falou que trocaria essa dependência que trouxe ele, deixou ele no fundo do poço para ter o lugar do amigo dele, que tinha diabetes, que precisava de ajuda do governo. Só que eu fico pensando, ele nunca passou o que o amigo dele passou, né? Ele podia ser rico e ele podia ter fama, mas tinha uma dependência, mas era uma situação dele. O amigo dele estava calçando, né, os sapatos, indo para uma estrada que às vezes o amigo dele também achava: poxa, se eu tivesse mais condições, poxa, se é um problema que eu tô passando que eu não sei se eu vou conseguir, mas o amigo dele estava conseguindo, é a mesma coisa dele. Então, assim, às vezes a gente acha que a pessoa que está passando por um problema, poxa, o meu é maior. Não, a sua dificuldade é sua e somente por Deus mesmo, somente pela graça a gente consegue, gente. Porque eu vendo isso nele, eu percebi, e até o final do livro eu percebi isso dele. Porque ele falou que ele não cuidou desse lado espiritual dele, que Deus deu várias chances para ele, para que ele cuidasse, e ele falou que quando ficava bem, ele não ligava para Deus. E ele falou que quando ele entrou, antes de entrar na série Friends, ele fez uma oração chorando num quarto de hotel. E ele falou para Deus nessa oração: Deus, pode fazer qualquer coisa comigo, mas me torne famoso. E ele falou que pode ter pensado, Deus: ah, é isso mesmo que você quer? Qualquer coisa pela fama? E ele foi descobrir mais alguns anos depois, quase morrendo, prestes realmente a entrar em colapso. Ele fez essa oração novamente no chão da cozinha dele. Ele falou que viu Deus e falou: não, Deus, eu não quero isso. Eu percebi que a fama não é tudo. Eu achava que ela era tudo, eu achava que ter dinheiro era tudo. E não, ele tinha que primeiro curar os traumas dele, ele tinha que ter curado, né, tudo que ele
passou na vida dele. E ele não tinha curado, ele se preocupou mais com o dinheiro, mais com os privilégios que ele tinha. E ele falou que sempre pensava que Deus estava olhando para ele e falava: Matthew, é isso? Matthew, eu estou te ajudando, você está fazendo escolhas certas? E ele falou que ele nunca fazia escolhas certas. Ele já estava com mais de 50 anos, ele queria muito uma família, muito ter filhos, ele queria muito, mas ele não conseguia. Ele teve uma parceira por mais de 6 anos e ele falou que para comemorar o aniversário dela, ele fez um quadro enorme com ele e ela, e ele falou que quando entregou ela chorou muito. E ele falou que parou e olhou para ela e ele já ia falar para ela: quer se casar comigo? E ele falou que travou na hora. E ela percebeu isso e ela não falou nada. E ele falou que ficou olhando para ela e pediu perdão. Ela falou que tudo bem, que ela amava ele, para ela estava tudo bem estar lá. E aí ele falou que começou a se afastar dela aos poucos e ela não entendia. E muitas mulheres famosas ele namorou e muitas mulheres que não eram famosas também. Ele falou que tinha vários compromissos e ele não queria se apegar. E ele se arrepende muito porque deu um insight nele e ele pensou: o que eu fiz da minha vida? Eu gosto de crianças, eu queria ter um filho, eu quero ter um filho. E até o final do livro ele fala isso, né? Que a vontade dele é ter um filho, é ter alguém. E ele não teve. Então, assim, você percebe como ele deixou a vida passar, né? Por escolhas, por não ter feito realmente um tratamento, não ter entendido realmente quem ele era. E ele percebe, né, gente, que ele deixou muito a vida passar. Ele falou que quanto mais você tem dinheiro, fama, quanto mais as pessoas não falam pra você a verdade, não dizem pra você: olha, você tá errado. Ele falou que você vai virando uma arrogância em pessoa, que você acha que você pode viver do jeito que tá e nada vai acontecer. Ele precisou ir pro fundo do poço para ele perceber quem ele era, perceber que ele estava gastando a vida dele. Ele falou: muita gente não sobrevive aos 30, morre aos 40. E ele falou: eu tô com 50 anos. E ele falou: eu tenho um propósito para mostrar que a vida não é isso. Ele falou que não faltou em nenhum dos episódios de Friends. Ele falou que todos os dias ele ia. Bom, o Matthew fala que a melhor temporada dele foi a 4ª temporada, em que ele estava livre de todos os vícios. E ele pode constatar isso nas filmagens, que ele lembra de tudo, a pele dele estava ótima, o peso dele estava bom. Mas aí ele fala que os piores momentos da vida dele é entre uma temporada e outra, se eu não me engano, a 7ª e 8ª. A 7ª ele falou que estava acima do peso, ou seja, ele falou que estava bebendo demais. Já na 8ª ele falou que estava bem magro, ou seja, estava viciado em entorpecentes. Então ele falou que se você visse ele acima do peso, era a bebida, e se visse magro demais, era o vício nas drogas. Então ele falou que cada temporada era única, assim, de vícios. Só a 4ª que não. E é a 4ª que ele falou que se orgulha demais, que ele conseguiu realmente ir para a reabilitação e ele conseguiu ficar bem. Várias vezes ele é alcoolizado e ele falou que achava que ninguém ia perceber isso, ele usava entorpecentes, ninguém ia perceber isso. Até que a Jennifer Aniston, né, que ele falou que ele era muito apaixonado por ela, achava ela linda. Ele já tinha feito o trabalho com ela e ele falou que quando conseguiu o papel de Friends, ele falou que a produtora dele liberou ele pra ir, falou: olha, a série não vai dar certo, faz Friends mesmo. Ele falou que tava tão feliz, falou: Deus ouviu minha oração, assim, agora eu vou ser o Chandler Bing. Tava todo feliz, ele ligou pra Jennifer e falou: vamos estar na mesma série. E ela falou: isso, legal. Ele falou: vamos sair? Aí ela: não, nós vamos ser amigos, nós não somos, nunca vamos ter um compromisso, nada. E ele falou com muita raiva, porque pra ele não existia esse negócio de amigos, ele queria ter realmente relacionamentos rápidos, que ele poderia, né, nunca mais ficar com a pessoa. E ela disse: não, vamos ser amigos. E ele falou que, nossa, mas ele falou que os 10 anos foram os 10 melhores anos, um trabalho que ele gostava muito. Ele virou amigo dela e ele falou que nesse dia ela chegou pra ele durante uma das gravações, né, no camarim dele, e falou: Matthew, estamos preocupados com vocês. Nós estamos preocupados com você. E ele falou: nós? Então era todo mundo. E ele falou: mas por quê? Você bebe muito, você está bebendo muito. E ele falou que pensou: não, mas eu evito, eu escondo. Ela falou: não, a gente sente o cheiro.
E ele falou que chorou muito, muito. Então, entre uma gravação e outra, ele falou que morava na reabilitação. Ele ia só gravar, depois ele voltava. E aí, nas férias de Friends, ele não aceitou nenhum trabalho de filmes, que ele estava fazendo bastante filme. Ele ia para a reabilitação e ficava o tempo todo lá. Mas ele falou que não era muito bom, porque as pessoas tratavam ele como rei. Ele falou que você precisa reconhecer que você está errado, você precisa aceitar. E ele falou que isso é um dos livros do AA. E ele falou que como ele era tratado como rei, então ele podia subornar, podia dar dinheiro. E as pessoas traziam entorpecentes. Ele tinha feito um filme de sucesso, E Agora, Meu Amor. E ele falou que quando fez esse filme, ele falou que eles falaram pra ele que ele não poderia pegar esportes radicais, fazer coisas radicais, porque estava no contrato, que ele precisava se cuidar. E ele falou que viu um jet ski lá e falou, não, eu vou. Aí o pessoal falou, não, você não pode ir. Ele falou, ah, tá bom, você vai me proibir? Sou famoso, rico. E ele falou que foi e se machucou feio. Falou que ele foi jogado. E aí ele sentia muita dor e ele precisava gravar no outro dia. E aí o médico deu pra ele um Vicodin e ele falou que aquilo ajudou tanto ele que depois ele, pra suportar todas as dores que ele estava passando, ele não tomava mas 50 por dia. E ficou realmente viciado. E é muito triste, né, gente? Porque isso que ele percebeu que acabou dando mais dependência dele para a doença que ele tinha, né? Então, assim, eu falei muito por cima, muita coisa pra vocês, claro que tem muito mais. Ele, sabe, ele se expõe realmente, ele se abre realmente e é muito bom. Você vê às vezes que ele tá revoltado, às vezes ele tá arrependido. Então, é um livro que eu gostei muito. E saber que ao terminar de ler esse livro, eu vi que o Ned não está mais entre nós, né? Então, acho que isso que trouxe o mais, realmente o objetivo dele. Porque ele falou, esse objetivo é esse, eu vou falar para as pessoas a minha história e mostrar que a fama não é tudo, dinheiro não é tudo, se você não estiver bem espiritualmente. Então, foi um livro que eu gostei, sim. Amigos, amores, aquela coisa terrível. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei bastante, meu Deus. O vídeo tá mostrando aí 30 minutos, mas eu vou tentar diminuir ele. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu quis contar um pouco, né, do que eu achei, eu amei. Sério, tá mais pertinho. E eu espero que ele tenha, assim, ido em paz, né, gente, por tudo aquilo que ele passou. E como ele disse, minha vida tem propósito, então toda a vida tem propósito. Ele falou, posso ter passado por tudo isso, mas meu propósito é esse, é alertar as pessoas de que é uma doença o que eu tinha. Bom, gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Tchau!